Vamos dar continuidade à nossa série no Apocalipse das Igrejas. Let's continue our series in Revelation. Hoje vamos estudar a carta do Senhor Jesus à igreja em Filadélfia. Today we are going to learn on the letter, carta do quê? Igreja de Jesus em Filadélfia. The letter to Jesus Church in Philadelphia. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Revelation chapter 3, verse 7 to verse 10. Apocalipse 3, do verso 7 ao verso 13. Verse 7 to verse 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, coloque a sua vida, peça ao Senhor que fale ao seu coração nessa manhã. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Dear Lord, thank you for your word. Obrigado por esse momento em que estamos juntos em torno da tua palavra. Thank you for this moment that we are gathered to learn from your word. Fala ao nosso coração. Talk to our hearts. Que o teu Santo Espírito fique à vontade em nosso meio. And may your Holy Spirit feel free among us. É a nossa oração em nome de Jesus. In Jesus' name. Amen. Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades. Philadelphia was the youngest of the 7 cities. A igreja de Filadélfia é conhecida por sua fidelidade e perseverança em meio às dificuldades. The Church of Philadelphia was known by its perseverance in amidst to the tribulation. Era uma igreja pobre e sem influência. It was a poor church and a church that had no influence. E não era uma igreja grande. And it was not a big church. Mas era uma igreja fiel. But it was a faithful church. Esmirna e Filadélfia são as duas igrejas que não recebem repreensão. Smyrna and Philadelphia are the only 2 churches that receive no reprimand. Se eles eram perfeitos, lógico que não. Were they perfect? Of course not. Mas eram igrejas modelos. But they were model churches. Igrejas que muitos hoje nem queriam fazer parte dela. And they were churches that many people today wouldn't want to be part of that church. Esmirna era uma igreja pobre. Smyrna was a poor church. Sofria pressão de todos os lados. It suffered pressure. It was under pressure from
everywhere. Filadélfia, uma igreja fraca e pequena. And Philadelphia was a weak and small church. Quem queria fazer parte dessas igrejas? Who would want to be part of these churches? Se fosse hoje, muitos diriam: Nowadays, many people would say, eu vou para a igreja de Éfeso, I'm going to the church in Ephesus, uma igreja grande, a big church, uma igreja com toda estrutura, a church that has a lot of infrastructure, mais de 3.000 membros, more than 3,000 members, cheio de programações. full of programs. Mas Jesus declara para Éfeso que eles haviam abandonado o primeiro amor. But Jesus had said to Ephesus that they had forsaken the first love. A cidade de Filadélfia estava situada num lugar estratégico, The city of Philadelphia was on an strategic place, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. it was in the main route of the Roman Empire mailing route to the west, to the east. Filadélfia era chamada de Pequena Atenas, Philadelphia was called Little Athens por ter muitos templos dedicados aos deuses. because there were many temples that were dedicated to the gods. Essa cidade ficava perto de vulcões, And this church was surrounded by volcanoes. e por conta disso havia muitos terremotos. And because of that, there were many earthquakes. O solo perto dos vulcões se tornavam férteis. And the soil would become very fertile. E uma vez essa cidade foi destruída, And once the city was destroyed, havia um homem chamado Átalo. there was a man called Athol Átalo amava muito seu irmão Eumenes. that loved so much his brother Eumenes. E ele apelidou seu irmão de Filadélfos, And he gave his brother this nickname Philadelphia, que significa o que ama o seu irmão. which means the one who loves his brother. Daí veio o nome da cidade. And that's where the name of the city came O from. nome da cidade carregava o elo de amor entre dois irmãos. The name of the city communicated the love between two brothers. Jesus, mais uma vez, usa um elemento histórico And once more, Jesus is using a historical element, para trazer significado àquilo que ele estava falando. a historical component to bring meaning to what he was saying. A cidade de Filadélfia foi construída com um objetivo, The city of Philadelphia was built with one single goal, e o objetivo era propagar a língua grega. and this goal was to spread the language world in the empire, É interessante, the Greek language in the empire. é interessante que quando o evangelho chega até Filadélfia, And what is interesting is that when the gospel gets to Philadelphia, a igreja tinha um prazer enorme de falar do evangelho. the church had found great pleasure in talk about the gospel. Trabalhavam fortemente em abrir novas igrejas, And they were dedicated workers to build new churches, to open new churches in the city. e fortaleciam a vida dos seus membros. And the members would strengthen each other's lives. E Jesus, nessa carta, And in this letter, Jesus vai nos mostrar que o que vale não é o que os judeus acham, in this letter, Jesus is going to show us that what matters is not what the Jewish people were thinking mas about o them, que Jesus diz. but what Jesus was saying about them. A igreja em Filadélfia era uma igreja modelo. The church of Philadelphia was a model church, was a role model church. E para essa igreja, Jesus vai fazer 3 declarações. And to this church, Jesus says 3 things. E é sobre essas declarações que eu quero refletir com os irmãos nessa manhã. And it's about these 3 statements that I want to dwell with you this morning. A primeira declaração de Jesus, ele diz: eu sou. So in the first statement, Jesus says, I am. Diz o verso 7, ao anjo
da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e que é verdadeiro. To the angel of the church of Philadelphia write this. These are the words from that one who is holy and true. Jesus se apresenta como santo e como verdadeiro. Jesus introduced himself as the Holy One and the True One. Jesus se apresenta como santo, como único. He introduces himself as the Holy One, as the only one. Numa cidade que vivia em pecado, In a city that was living in sin. Jesus se apresenta como santo. He presents himself, he introduces himself as the Holy One. Irmãos, nós servimos a um Deus incomparável. And brothers and sisters, we serve to a God that is incomparable. Como lemos no Salmo 113, quem há semelhante ao nosso Deus? Just like we read in Psalm 113, who is like our God? A palavra santo, quando se refere ao povo de Deus, And the word holy, when it refers to the people of God, ela significa separado, consagrado, algo que não é comum. it means something that is separated, that is dedicated, and that is not common. O povo de Deus é um povo separado para Cristo. And God's people is a people that has been separated for Christ. E a Escritura ensina que uma vez que Deus é santo, And the Bible teaches us that since God is holy, Ele espera que todo o seu povo seja santo. He expects that all His people become holy. Santidade ao Senhor não é uma opção. Holiness to the Lord is not an option. Santidade é uma ordem, Holiness is a commandment. é um estilo de vida. It is a lifestyle. Nesse texto, santo, se referindo a Jesus, And in this text, holy, referring to Jesus, significa sem pecado, perfeito, único. means without sin, perfect, and unique. E a expressão verdadeiro significa que ele é real. And the expression, the word true, means that He is real. Numa cidade repleta de falsos deuses, In a city that was full of fake gods, Jesus se apresenta como verdadeiro. Jesus introduces Himself as the true one. A palavra grega dá a ideia de aquilo que não é falso. The Greek word brings the idea of that one that is not fake. Cristo não é um mito nem imaginação da nossa cabeça. Christ is not a myth or something that comes from our imagination. A Bíblia diz que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. The Bible says He is the King of kings and the Lord of lords. Jesus é o cabeça da igreja. He is the head of the church. Ele é o Senhor da igreja. He is the Lord of the church. A cidade era idólatra. And that city was, I don't know how to say it. That city was worshiping fake gods. Havia centenas de falsos deuses. There were hundreds of fake gods. E Jesus se apresenta como aquele que é único e verdadeiro, que é real. And Jesus introduces Himself as the only one that is, there is God, that is real. E o verso 7, a parte B, diz o seguinte: And part B of the verse 7 says, quem tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. the one who has David's key, whatever he opens, no one can close, and whatever he closes, no one can open. Ele tem a chave de Davi. He has the key of David. Isso quer dizer que ele é o único que tem o poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem. It means He is the only one that has the power to open the gates of God's kingdom to men. Essa chave é da salvação. This is the key of salvation. Essa chave é a chave da It evangelização. is the key of the evangelism. Quem tem a chave é quem manda. Who has the key
is who rules. E Jesus tem a chave. And Jesus has the key. Ele está dizendo para a igreja: He's telling the church, eu é que decido. I'm the one that decides. Eu é que garanto quem entra ou quem não entra no meu reino. And I determine who gets in my kingdom and who doesn't. Se Jesus abre uma porta, ninguém fecha. If Jesus opens a door, no one can close. Porque ninguém é capaz de desfazer o que ele faz. Because no one can undo what he does. É Jesus quem abre oportunidades e quem fecha as portas. He is the one that opens opportunities and the one who closes the doors. Não é nosso conhecimento, It's not our own knowledge. não é nossa força, It is not our own power não é nosso jeitinho brasileiro, or our Brazilian or Canadian ways of doing things. não é nossa esperteza. It is not our intelligence. É o Senhor Jesus. It is Jesus. O Senhor Jesus tem toda a autoridade. Jesus has all the authority. Em Mateus 28 ele diz: In Matthew 28, he says, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. all authority in heavens and earth has been given to me. Jesus tem a chave da salvação. He has the key of salvation. Não é Pedro nem Maria, It's not Peter or Mary, não é o Papa nem é César, nor the Pope, nor Caesar. é Cristo. It is Christ. Depois que Jesus declara quem ele é, And after he declares who he is, Jesus agora declara: eu sei. now he says, I know. Veja o que é que diz no verso 8: eu conheço as tuas obras, és fraco e pequeno, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apesar de pequena, você tem uma porta aberta. In verse 8 he says, I know your works. You are weak and small, but you have kept my word, and you haven't denied my name. Even though you are small, you have an open door. Mais uma vez, Jesus diz que conhece a sua igreja. Once more, Jesus says that he knows his church. Jesus está atento ao que está acontecendo na igreja. And he's paying attention to everything that happens in the church. E a minha pergunta para o seu coração é a seguinte: And my question to your heart is this. você está atento ao que está acontecendo na igreja? Are you paying attention to what is happening in the church? Jesus tem abençoado, Jesus is blessing. Ele tem fortalecido, He's strengthening. Ele tem dado livramento, He's bringing deliverance. Ele tem aberto portas de emprego, He's opening doors of job. He's giving jobs. Ele tem disciplinado, He comes with discipline. tem falado conosco, And he's speaking to us. tem dado momentos especiais para nós. And he's been giving special moments to each one of us. A pergunta é: você está atento a isso? But the question is, do you realize that? Quando as pressões vieram para a igreja de Filadélfia, How many pressure was the church of Philadelphia enduring? a igreja How much permaneceu fiel a Cristo. But still, the church remained faithful to Christ. A palavra grega para fidelidade é pistis. The Greek word for faithfulness is pistis. Fidelidade é o estado de não se alterar, Faithfulness is the state of not change, independente das no circunstâncias. matter what the circumstances are. Apesar da sua fraqueza, No matter how weak you are. apesar de ser pequena, And even though the church was small, no matter how small they are, apesar de riscos, no matter the risks that they were facing, a igreja de Filadélfia era uma igreja fiel. the church of Philadelphia remained faithful. Irmãos, é melhor ser uma igreja pobre, Brothers and sisters, it's better to be a poor church. é melhor ser uma igreja pequena, It is better to be a small church, mas uma igreja fiel. but a church that remains faithful.
do que ser uma igreja grande, rica e mundana. than to be a church that is big, rich, but it's mundane, it's unfaithful. Mais uma pergunta para refletirmos em nosso coração. And one more question for us to reflect in our hearts. Nós somos fiéis em qualquer circunstância? Have we been faithful in any circumstance? Ou nós somos fiéis apenas quando tudo está bem? Or are we only faithful when everything goes well? Meus irmãos, às vezes estamos tão preocupados em fazer a obra, Sometimes we are so concerned with doing the work. trabalhamos e trabalhamos We work so hard, e esquecemos o principal. but we forget the main thing. O principal é guardar a palavra de And Deus. the main thing is to keep the word of God in our hearts. É honrar o nome de Jesus. Is to honor Jesus' name. E guardar a palavra é viver a palavra e anunciá-la. And to keep the word of God is to live by this word and to announce it. A igreja não negou o nome de Jesus. This church has not denied Jesus' name. E há muitas maneiras de negar o nome de Cristo. And there are many ways of denying Jesus' name. Às vezes caímos no erro de acharmos que negar a Jesus é apenas como Pedro fez. Sometimes we make this mistake of understanding that denying Jesus is to do the same thing that Peter did. Eu não conheço. Just to say, I don't know him. Nós podemos negar a Jesus sem falarmos dele. But we can deny Jesus' name without even talking about it, without even saying his name. Podemos negar a Cristo com a vida que nós temos vivido. We can deny Jesus' name with the life that we are living. Paulo diz em Tito, capítulo 1, verso 16. And Paul says in Titus 1, chapter 1, verse 16. Afirmam que conhecem a Deus, They say they know God, mas pelas suas obras negam. but with their works, their behavior, they deny him. Eles são desobedientes, They are disobedient, são reprovados para toda boa obra. and they are not approved for the good works. Quando a Bíblia diz para não tomarmos o nome de Deus em vão, And when the Bible says that we must not use God's name in vain, nós pensamos que é com palavras. we think it is only with words. No hebraico, o verbo tomar tem o sentido de levar junto com você. But in Hebrew, this verb has the meaning to take this with you, De carregar. to carry this with you. É a sua vida. So it is your life. Não é o que você fala apenas, é o que você vive. It's not only what you say, it's what you live, how you live. Não adianta apenas você falar que é cristão. So it's not, so it doesn't matter if you only say that you are Christian. Cristianismo é vida com Deus. Christianity is a life with God. É relacionamento. It is a relationship. É mudança de mente. It is to have a different mind, Mudança de vida. a different life. E Jesus sabe. And Jesus knows. Ele sabe todas as coisas. He knows all things. Por isso ele diz, eu conheço as tuas obras. And that's why he says, I know your works. Você é fraco, você é pequeno, You are weak, you are small, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. but you kept my word, and you haven't denied my name. E nós temos aqui uma grande lição. And here we have a great lesson. Era uma igreja fraca e pequena, This was a small and weak church, mas era uma igreja fiel. but it was a faithful church. Era uma igreja que vivia o verdadeiro It evangelho. was a church that was living the true gospel. Nós sabemos que igreja cheia não é sinônimo de que está agradando a Deus. We know that a church full of people, a crowd in the church, it doesn't mean that the church is pleasing God. Entenda que não é a quantidade de pessoas na igreja
que vai ditar se a igreja é fiel ou não. It is not the number of people in the church that will show that this church is faithful or not. O Senhor que conhece e sonda os corações. God that knows their hearts. Ele é que sabe a fidelidade de cada membro, de cada líder, de cada igreja. God that knows our hearts from the inside. He's the one that knows the faithfulness of each person, of each member, of each leader in the church. De uma coisa é certa. And one thing we must be sure. A igreja precisa declarar a sua fraqueza, a sua limitação, a sua fragilidade. The church must declare their weakness, their fragility, their limitations. Precisamos declarar a nossa dependência no Senhor Jesus. Because we must declare our dependence on God. E Jesus diz, apesar de pequena, você tem uma porta aberta. And Jesus says, even though you are small, you have an open door. Sabe que porta é essa que Jesus abriu em Filadélfia? And do you know which door is this one that Jesus opened in Philadelphia? Não é uma porta de prosperidade financeira. It is not a door of financial prosperity. É a porta de compartilhar o seu evangelho. It is the door, the open door to share his gospel in that city. É a porta de viver o verdadeiro evangelho e aproveitar as oportunidades. It is a door that will give them the opportunity to live the gospel and take the opportunities to share it. Filadélfia era uma cidade comercial. Philadelphia was a commercial city. Muitos viajantes. Many travelers. Muitos adoravam falsos deuses. Many travelers went there for trades and they worshipped false gods. Que oportunidade! And this was a great opportunity. Era justamente ali que Jesus queria que os irmãos compartilhassem a sua fé. That's where Jesus wanted those brothers and sisters to share their faith. Era justamente ali que Jesus queria que esses irmãos falassem do seu nome, do seu amor. And it was precisely there that Jesus wanted them to share his name and his love. Depois de declarar quem ele é, And after declaring who he was, Jesus declara que ele sabe todas as coisas. Jesus declares that he knows all things. E em terceiro e último lugar, Jesus declara: sou eu quem faço. And number third, he says, he declares that he is the one that does. Veja o que é que diz o verso 9. Let's read verse 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. See that I will do what I will do with those that are Satan's synagogue, and that calls themselves Jews, but they are not, they are liars. I will make them bow down to my feet and recognize that I've loved. Judeus que afirmam ser povo de Deus, mas faziam a obra de Satanás. They were Jews that were saying they were people of God, but they were doing Satan's work. Irmãos, coitados daqueles que mexem com a igreja de Cristo. And poor of those that will work against the church of God. Jesus, quando aparece a Paulo no caminho de Damasco, Jesus, when he appears to Paul, when he was going to Damascus, Jesus faz a seguinte pergunta a Paulo: he asked him this question. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saul, Saul, why are you persecuting me? Paulo perseguia a igreja. He was persecuting the church. E isso significa que quem mexe com a igreja de Cristo, mexe com o próprio Cristo. And this means that whoever is persecuting the Jesus church is persecuting Jesus himself. Porque o povo de Deus, ele faz a obra de Deus. Because the people of God is doing the works of God. A igreja carregava o significado do nome da cidade. And the church was carrying the meaning of the city's name. Amor fraternal.
fraternal love. Estamos diante de uma igreja que amava. We see a church that loved. Ele amava os uns aos outros. They loved each other. Em João 13, Jesus diz o seguinte: And in John 13, Jesus says que as pessoas iriam crer nele quando a igreja, quando os irmãos amassem uns aos outros. that the people would believe in him when people saw the church loving each other. Não existe arma maior para alcançar os eleitos de Deus do que o amor. There is no greatest strategy to reach people, the people with the gospel than loving each other. E amar não é suavizar a mensagem. And to love them, it doesn't mean that you are not preaching all the message. Amar não é aceitar tudo. It doesn't mean accepting everything. Amar é falar a verdade. Love is telling the truth. É falar aquilo que a Bíblia It's diz. to tell what the Bible tells you to say. As pessoas precisam ver que aqui as pessoas são diferentes. People need to notice that here we are different. Que aqui existem falhas. Falhas. That even though there are faults, there are errors, Mas também há perdão. but there is forgiveness. Aqui também nós pecamos. Even though we commit sin, Mas o amor prevalece. but love prevails. O mundo vai reconhecer que Jesus amou o seu povo. The world is going to notice that Jesus has loved his people. Jesus loves his O people. mundo vai reconhecer que Jesus amou a sua igreja. And the world is going to recognize and will see that Jesus loves his church. E o verso 10 diz o seguinte: Verse 10 says this. visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Since you have kept my word of exhortation to perseverance, I will also keep you from the time of tribulation that is about to come over all the world, to prove those that inhabit the earth. A igreja de Filadélfia era uma igreja firmada na palavra de Deus. The church of Philadelphia was a church that was firm in God's word. A igreja deve estudar a palavra, The church must study the word, deve viver a palavra and the church must live by this word. e deve proclamar a palavra. And the church must proclaim this word. E apesar da oposição dos judeus, And even though the Jews were opposing to that, a igreja permaneceu fiel. the church remained faithful. Filadélfia não negou o nome de Cristo Philadelphia had not denied Jesus' name. e continuou firme na sua palavra. And they remained firm in God's word. Jesus diz que porque guardaram a sua palavra, And Jesus says that because they kept his word, ele ia guardá-los na hora da provação. he was going to keep them in the time of tribulation. Irmãos, muitos morrem no período da provação. Many people die during tribulation. Jesus não está falando aqui de livramento físico. And Jesus was not saying here that they wouldn't die, that he was giving physical deliverance. Jesus não está falando aqui, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser He atingido. was not saying here that 1,000 were going to fall to your right and 10,000 to your left, and you will not be hidden. É bíblico, é bonito, It is biblical and it's beautiful, mas Jesus não disse isso para mim, para você. but Jesus didn't say this to me or to you. Porque se fosse assim, cristão não morria. Because if he had said this, no Christian would die. A vitória em Cristo não é a preservação da vida física. Victory in Christ is not preserving your physical life. A vitória em Cristo é a garantia de passarmos a eternidade junto com Ele. But victory in Christ is the assurance that we are going to live with him for all eternity. Ou você acha que aqueles que morreram em Cristo
Or do you think that those that have died in Christ, aqueles que foram perseguidos, they were persecuted, que foram they torturados, were tortured, que foram comidos por feras, they were eaten by beasts? você acha que eles não eram vitoriosos? Do you think they were not victorious? E Jesus diz no verso 11, eu venho em breve. But Jesus says in verse 11, I am coming soon. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Keep what you have, so no one take your crown away. Que elogio! What a compliment. Jesus disse para a igreja de Filadélfia Jesus said to the church of Philadelphia, o que toda igreja comprometida com o Senhor gostaria de ouvir. what every church that is committed to the Lord would like to listen. Você está indo bem. You are doing well. Apenas mantenha o bom trabalho. Just keep doing the good job. E Jesus diz, eu venho sem demora. And Jesus is saying, I'm coming soon. E essa é a nossa esperança, o nosso Senhor vai voltar. And this is our hope. Our Lord is returning. E isso precisa estar cravado no coração e na nossa mente. And this must be in our hearts and in our minds. Jesus não vai vir como a primeira vez, Jesus is not going to come like he came the first time, fazendo milagres e abençoando o povo. doing miracles and blessing people. Jesus, na sua segunda vinda, ele virá trazendo juízo. In his second coming, he will come bringing judgment. Ele vai vir buscar a sua igreja, o seu povo, And he will get his church and his people, aqueles que o amam e vivem para a sua glória. those who love him and live for his glory. E quando Jesus fala em perder a coroa, ele não está falando de salvação. And when Jesus talks about losing the crown, he's not talking about salvation. Jesus declara que os crentes de Filadélfia já possuem a coroa de um vencedor. Jesus says that the believers in Philadelphia, they already have the crown of victory. Conservá-la significa continuar a sua lealdade até o fim. And to keep it means to remain faithful till the end. E assim serão vencedores. In this way, they will be victorious. E no verso 12, o Senhor Jesus diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. And in verse 12 he says, I will build a column in the sanctuary of my God for the winner, and they will never leave that place. I'm going to write there the name. I'm going to write there the name of my God's name, and the name of the city of my God, the New Jerusalem that comes from heaven, from God. And I will also write there my new name. Depois de Jesus afirmar que vem, ele vai fazer as promessas. After Jesus says that he is coming, he makes us promises. Ao vencedor, eu falo-ei coluna no santuário de Deus. To the winner, I'll build a column in God's sanctuary. Filadélfia era chamada de Pequena Atenas. Philadelphia was called the Little Athens. Muitos templos, falsos deuses. Many temples, many fake gods. Uma coluna era colocada em um templo pagão, A column was built usually in a pagan temple, com o nome daqueles que eram grandemente honrados. with the name of those that were greatly honored. Filadélfia passou por destruições vulcânicas e terremotos. Philadelphia has went through volcanic destructions and earthquakes. Muitas casas e muitas colunas foram destruídas. Many houses and many columns have been destroyed. E Jesus promete aqui uma casa de verdade que nunca ninguém poderá destruir. But here Jesus is promising
a true house that no one will be able to destroy. Irmãos, fidelidade a Deus nunca passa desapercebido. Faithfulness to God will never go unnoticed. Você acha que nas colunas desses templos em Filadélfia tinha algum nome de um cristão fiel a Cristo? Do you believe that in those columns of the pagan temples in Philadelphia there was the name of any of those faithful Christians? Jesus está falando aqui de colunas eternas, No, Jesus is talking here about eternal columns, de colunas firmes, firm columns, que nenhum terremoto e ninguém pode destruir. that no earthquake can destroy. A cidade de Filadélfia antes se chamava Neo-Cesareia, em homenagem a César. The city of Philadelphia used to be called New Caesarea in honor to Caesar. Depois ela começou a se chamar Flávia, por causa do apelido do imperador Vespasiano, que era Flávio. And later it was called Flavia because of a former emperor called Flavius. E Jesus aproveita essas mudanças e diz: And Jesus uses these changes and he says, Eu, o Senhor, o único, myself, the Lord, the only one, vou dar a vocês um nome. I'm going to give you a name. E esse nome não vai ficar sendo trocado, feito a cidade troca. And this name will never change, like the city's name is always changing. São 3 nomes que o Senhor promete gravar. And there are 3 names that the Lord promises to keep, O nome de Deus, to put there. God's name, o nome da cidade do seu Deus the name of God's city, e o novo nome. and the new name. O nome de Deus dado ao vencedor God's name given to the winner. significa que ele é propriedade de It Deus. means that this winner belongs to God. A Bíblia diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. And the Bible says that we are exclusive property of God. Nós não pertencemos a nós mesmos. That we don't belong to ourselves. Nós temos um dono. That we have an owner. Nós fomos comprados com o sangue de That Jesus. we've been bought with Jesus' blood. O nome da cidade The city's name diz respeito à nossa cidadania. talks about our citizenship. Nós somos cidadãos brasileiros. We are Brazilian citizens and others are Canadian Alguns citizens. cidadãos são canadenses. Some are Canadian citizens. Mas os que estão em Cristo But those that are in Christ, são, acima de tudo, cidadãos dos céus. they are above everything citizens of heaven. Nós não pertencemos a esse mundo. Because we don't belong to this world. Nós somos peregrinos e estamos aqui de passagem. We are pilgrims and we are just passing by. O céu é o nosso lar. The heaven is our home. Nós pertencemos a Jerusalém celestial. We belong to the heavenly Jerusalem. E Jesus fala a respeito do novo nome. And Jesus is talking about our new name. Significa que o cristão tem um relacionamento especial com o seu Senhor. Which means that the Christians, they have a special relationship with their Lord. Mas no grande dia, But on the great day, nós conheceremos o Senhor da forma que seremos we conhecidos. are going to see the Lord, to meet the Lord the same way that we are known by Him. O veremos face a face. We are going to see Him face to face. Filadélfia era uma igreja fiel, Philadelphia was a faithful church. tinha um testemunho verdadeiro. They had a true testimony. A igreja pregava o evangelho The church was preaching the gospel, e era uma igreja perseverante. and it was a faithful church. Nós precisamos perseverar em buscar ao Senhor. And we need to have this perseverance and continue to seek God. Irmãos, na caminhada cristã, And in our Christian journey, nós vamos sofrer alguns terremotos. we are going to suffer some earthquakes. Às vezes ficamos abalados. And sometimes we are shaken. Às vezes queremos fugir. And sometimes we just want to run away. Às vezes queremos desistir. Sometimes we think about giving up. Mas o que deve nos dar conforto But one thing must comfort us.
é que o Senhor da igreja tem um controle de todas as To know that coisas. the Lord of the church has everything under control. O que deve nos confortar What must comfort us é o que Ele é, is what He is. é o que Ele sabe It's who He is and what He knows e é o que Ele faz. and what He does. Não podemos esquecer que esse mundo não é a nossa pátria. We cannot forget that this world is not our nation. Que possamos ser fiéis a Cristo, assim como foi a igreja de Filadélfia. And may us continue to be faithful to Christ, just like the church of Philadelphia was. Vamos orar. Let's pray. Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Lord, thank you for your faithfulness. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus Thank you because you are our God e a nossa vida está nas tuas mãos. and our life is in your hands. A nossa oração nesse momento Our prayer in this moment é que possamos ser fiéis ao Senhor. is that we must be faithful to you. Declaramos que precisamos de Ti. We declare that we need you O Senhor é a razão da nossa vida. and that you are the reason of our O lives. Senhor é a razão de estarmos aqui. You are the reason why we are here. Muito obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Louvamos o Teu nome pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, And we worship your name for the blessings you have poured out over our lives. mas principalmente But above everything, pelo que o Senhor é. we worship you because of what you are. O Senhor é o nosso Senhor You are our Lord e Salvador da and nossa vida. Savior of our lives. Louvamos o Teu nome em nome de And Jesus. we praise your name in Jesus' name. Amen. Amém. Irmãos, o nosso Senhor vive, por isso estamos aqui. Brothers and sisters, our Lord lives, and that's why we are here. Estamos hoje celebrando, temos um momento de ceia. We are celebrating, we have a moment of the Lord's Supper, E eu quero convidar você a participar desse momento junto conosco. and I want to invite you to participate of this moment with us. Você que foi batizado em alguma igreja evangélica, If you've been baptized in an evangelical church está em comunhão com a sua igreja, and you are in communion